conectados ao mesmo tempo. Bom, então, pessoal, então para aqueles que estão a primeira vez, sejam bem-vindos. E aqueles que queiram fazer uma pergunta, mas se são tímidos, têm vergonha de fazer pergunta, podem fazer via chat. A gente tem aqui esse botão no aplicativo aqui do chat, podem, como a Claudiana deu um oi aí, o Rafael, tá? Então podem fazer a pergunta via chat e depois a gente repassa para o Jefferson no final, tá bom? Bom, minha gente, então a gente vai começar antes da gente ir para a palestra do Jefferson. Todo mundo aí hoje ficou sabendo, né, que a nossa querida, nossa querida companheira Érica desencarnou no dia de hoje. E a gente, com certeza todos aqui que entraram, estão aqui juntos, vão sentir muita falta dela, perdão, como a gente está sentindo durante o dia todo. É difícil, né? A gente, apesar de todo o nosso conhecimento, a gente sente a separação de um companheiro, de uma pessoa querida, mas a gente sabe que a vida é assim, né? É assim que tem que ser, e a gente sabe, o Espiritismo nos dá esse consolo imenso, que é apenas uma separação, né? A gente só não sabe a duração dessa separação, é a única diferença. E aqui, para a gente fazer uma pequena homenagem para nossa querida amiga, a gente vai compartilhar com todos um vídeo com uma música dedicando a ela o trabalho dessa noite. Eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí depois o Jefferson vai começar a sua apresentação. Só um instantinho, gente. A gente vai começar já. Navio que partindo submerge no oceano, longe de onde alcança a estreita vista dos humanos. Ele está lá em alto mar, não é uma pálida lembrança, ele simplesmente está. Ele está lá, eu sei que está, e se alguém chora ao vê-lo partir, alguém há de sorrir ao vê-lo chegar. Feito um balão que vai subindo até sumir na atmosfera, o vento que o balança é a mesma força em outra esfera. Ele está lá, em pleno ar, não é uma ínfima esperança, ele simplesmente está. Ele está lá, eu sei que está, e se alguém chora ao vê-lo sumir, alguém há de sorrir ao vê-lo voltar. Assim é o homem que, morrendo, se descobre em outro plano,
longe de onde avança a fria ciência dos humanos. Ele resiste, segue sendo o mesmo ser num corpo alado. No outro dia, noutra criança, vai ressurgir ao nosso lado. Ele está lá, em algum lugar. Não é uma pálida lembrança, ele simplesmente está. Ele está lá, eu sei que está. E se alguém chora ao vê-lo partir, alguém há de sorrir ao vê-lo voltar. Ele está lá, em algum lugar. Não é uma pálida lembrança, ele simplesmente está. Ele está lá, eu sei que está. E se alguém chora ao vê-lo partir, alguém há de sorrir ao vê-lo voltar. Então, obrigado, Jefferson, por ceder esse espaço aí para a gente. E é uma singela homenagem à nossa companheira, à nossa amiga, e que todas as nossas vibrações estão direcionadas a ela essa noite. Obrigado, Jefferson, a palavra é sua. Fica à vontade. Eu que agradeço o convite de participar dessa reunião e nessa data, né, que coincidiu. Então, gostaria de dizer umas palavras iniciais, né? O tema é um tema interessantíssimo, né? E ainda mais com a coincidência hoje do grupo ter sofrido esse impacto, né? Que é aquilo que nós falamos, a gente sabe, a gente entende, tem a vivência, tem experiência, os sentimentos, né? Todos nós vamos lidar de alguma forma com isso. Lidar com a morte, que é uma coisa... desde o dia que nós nascemos, só temos uma certeza, cada dia nós estamos indo em direção ao término da nossa jornada. É a única certeza que nós temos na vida, não sabemos quando vai ser. Calma, mãe. Calma. Então, por isso da importância dessa live, até para a gente discutir esse assunto, né? A gente espírita falar abertamente nas nossas reuniões e nessa palestra, muito sabiamente vocês colocaram no mês de novembro. Eu achei que teria a ver com o dia de finados, né? Depois eu fiquei pensando, depois do convite, que foi antes do finados, eu falei, acho que é por causa da semana de finados, e agora vocês informaram, inclusive, que vai ser ao longo do mês. Eu achei importantíssimo, importantíssimo, e não só eu que acho, não. Quando eu estava fazendo meus estudos de religião na PUC de São Paulo, invariavelmente, todos os meus professores, quando vinham falar comigo, sabendo que eu era espírita, todos eles, sendo do mundo católico, de outras religiões cristãs, sempre faziam questão de frisar que nós espíritas temos a melhor, segundo eles todos diziam, a melhor explicação para a morte, o melhor consolo, que é esse. Nós desencarnamos, continuamos vivos, uma separação momentânea, né? Aliás, a gente tem a ilusão que é extensa, mas na realidade a gente passa mais tempo no plano espiritual do que aqui, né? Então não é tão extensa assim. Então, parabéns pelo tema. Desculpa, o tema requer que a gente fale, brinque um pouquinho e tal, né? Então, sem nenhum desrespeito à data de hoje, a nossa amiga do grupo que partiu, a Érica Porto, né? A gente roga que ela esteja acudida, amparada, né? Pelos mentores do grupo, os mentores dela,
e que seja encaminhado o mais brevemente possível, né? Acolhida e que esteja em paz e que a família tenha paz também, que todos aqui, à medida do possível, né, com o passar dos dias, vão assimilando essa nova situação e vão digerindo, né, essa situação, refletindo, porque isso aí é aquilo que faz a gente refletir mesmo. Você lê, sabe, vai acontecendo, é mais distante, mais perto, e quando é perto, aí a gente para e pensa, reflete, vê se a doutrina realmente cala fundo do nosso coração, se ela responde isso, se ela sedimenta essa nossa crença que tudo continua e que é só um momento de separação e que em breve estaremos juntos e que continuamos vivos, né? Com o corpo e sem o corpo, né? Então, dito essas palavras, vamos começar o tema. Então, vocês desculpem se eu tiver que fazer uma brincadeirinha ou outra para amenizar um pouco o tema, até para provocar um pouquinho das nossas reflexões, né? Eu me lembro muito que acontece, né, de vez em quando, e quando vocês convidaram, eu comecei a refletir sobre o tema e começou a vir isso na minha cabeça. A gente convivendo no trabalho com outras pessoas, né, de diferentes crenças, espíritas também, e de repente falecia algum amigo de ataque cardíaco durante a noite, alguns artistas, ao longo dos anos aconteceu isso, né? E às vezes alguma pessoa chegava no trabalho e dizia assim: puxa vida, a pessoa foi dormir viva e acordou morta, né? E o pessoal ria e a pessoa não entendia e ficava aquela brincadeira. Agora, para nós espíritas, isso é uma verdade tremenda, né? As pessoas que não acreditam como nós na continuidade, reencarnação e tudo, há alguns que acreditam que vai dormir, né? Os evangélicos, principalmente, acreditam que você morre e vai dormir até o dia do juízo final, né? Então, para quem acredita nisso, se você falar assim, pô, foi dormir, vive, acordou morto, a pessoa dá risada, né? Mas é o que nós espíritas acreditamos que acontece. Então, é bem próximo da realidade, né? A pessoa sai de um plano e acorda no outro plano, né? Então, é isso. Aí, então, para colocar um chão aí, Álvaro, você, por favor, sinaliza o tempo conforme for andando, vai me dando uma expectativa de fechamento, tá? Tá bom, fica tranquilo. Ok. Eu para colocar, eu vou tentar falar da maneira menos óbvia possível sobre o tema, né? Afinal, né, o que é a morte? Acho que é assim que vai ficar o tema, o texto, né? O que é a morte, entre aspas, né? Porque para nós espíritas não tem, né? E então, mas para dar um chão aí e mostrar como que é rica essa nossa visão sobre o que seria a morte, que para nós espíritas nada mais é que uma mudança de estado, né? Nós somos espíritos encarnados, né? Estamos no corpo, aqui nesse plano material, atuando aqui. Encarnamos para evoluir, né? Necessidade ainda de encarnarmos no nosso atual estágio evolutivo. Somos chamados a encarnar nessa posição humana, nessa sociedade no século XXI aqui na Terra. Existem outros planetas que estão para trás, para frente, mas existe uma humanidade ainda encarnada, como a nossa, e nós, no nosso estágio, somos chamados a encarnar, né? Para podermos evoluir o quê? Praticando aquela teoria que a gente tem. A gente sabe que é espírito e tal, mas a gente vem aqui para quê? No embate, no dia a dia aqui, construindo as sociedades, lutando, fazendo política, construindo sistemas econômicos, ou seja, dominando, entre aspas, o meio natural, arredio de um planeta, nós fazemos esse planeta evoluir, né? Em vários aspectos, a sociedade, e estamos aqui encarnados para isso, até um dia, e vamos passando para o plano espiritual e regressando. Então, a morte seria, então, essa transição de estado para cá e para lá. E o mais próximo que no nosso dia a dia a gente poderia dizer para um leigo o que seria a morte, é como a gente dorme, né? Quando a gente dorme, lógico que não é a morte, não separou, nós vamos voltar à consciência. Mas a gente libera o espírito, né? À noite, para irmos nos reunir, nos encontrarmos, para descansar o nosso aparelho físico, e o nosso espírito goza, então, de uma semi-liberdade ainda ligada ao corpo. Esse é o mais próximo que o encarnado vai sentir do que seja a morte. Então, podemos dizer para ele, todo dia você sai e volta do seu corpo, só que um dia você vai sair e não vai voltar mais, porque ele não terá condições, né?
E é frente a isso também que a doutrina tem que nos apoiar para aquelas decisões, limites que a gente tem da ética no campo da saúde e tudo, né? O que é a morte, né? Que momento que pode ser dito que morreu, né? É lógico, a biologia vai descobrindo coisas. Então, hoje a gente tem morte cerebral, não dá mais para reverter. Quem sabe a ciência consiga fazer que ocorra menos a morte cerebral, né? Mas o fato é que hoje nós temos condição de manter um corpo físico vivo sem ter a chance de um espírito voltar nele, é onde a lei e as religiões se posicionam sobre a eutanásia, a ortotanásia, não é o tema aqui, né? Mas são aquelas situações, limites, onde não há qualidade de vida, não há possibilidade da pessoa voltar, e é autorizado, inclusive, que a ciência, com todo o conhecimento dela de manter o corpo vivo, a parte física viva, que desligue para que o corpo, se viver naturalmente, tudo bem, senão que ele cesse de funcionar. Então, veja como é importante esse tema. É importantíssimo. Eu acho até que a gente discute pouco esse tema no meio espírita, né? Que momento ali, então, que você pode dizer, ó, é morte, não tem mais jeito de voltar à vida, né? E aí vemos para a questão também, um pouco antes desse limiar, a ciência tem qualidade de deixar você vivo sem nenhuma qualidade de vida, né? Então, até onde que é ético nós levarmos, até que limite nós levamos esse nosso conhecimento de química, de bioquímica, né? Para manter um organismo vivo, mas ali não há qualidade de vida nenhuma, nem para ele, nem para parente, nada. É lógico que daí as doutrinas vão nos subsidiar com o conceito de vida, para a gente contrapor o conceito de morte. Quando que existe vida, né? Aí vem a questão do aborto também. Quando que há vida, não podemos retirar a vida, mas, como a ciência evoluiu, nós somos encarnados, estamos num planeta, uma evolução média, vamos dizer assim, né? Um mundo de provas ainda, expiações, né? Não. Temos já uma noção de ciência farta aí que permite que a gente chegue a extremos onde a gente tem que discutir essas questões éticas. Mas também para continuar fundamentando e mostrar o valor da doutrina espírita no tocante ao que ela nos fala sobre a morte, né? Só para vocês terem uma ideia, eu até fiz um levantamento aqui. Kardec fala a palavra morte. O livro que ele mais fala em morte é No Céu e Inferno. Ele falou 300 vezes. Depois, no Livro dos Espíritos, ele falou 221 vezes a palavra morte. Aí vem a Gênese com 103 vezes, o que é o Espiritismo com 94, o Evangelho segundo o Espiritismo com 83, Obras Póstumas 66 e Livro dos Médiuns 61. Ou seja, o livro que ele mais falou foi o livro do Céu e Inferno, o que ele menos falou das obras da codificação foi o Livro dos Médiuns, né? Agora, a palavra morrer, ele usa bem menos. Olha só, ele usou no Céu e Inferno 300 vezes morte, então ele está falando de morte. E morrer ele fala 17 vezes só. No Livro dos Espíritos fala 221 morte e morrer 21. Então veja que ele dá pouco foco a essa situação de morrer. No tocante a morrer, essa transição, ele fala pouco. Sobre a morte ele fala mais para definir o que é, né? E fala bem mais sobre vida. Não se preocupem porque não só ele, como outras religiões que eu tenho estudado, essa parte de estrutura de textos religiosos, doutrina, para ver o que fala mais de morte, mais de vida. Mesmo autores de literatura que a gente vê, olha, só escreve sobre desgraça, sobre guerra. Quando você vai olhar, a palavra vida é muito falada. Mas hoje nós não vamos falar sobre vida, nós estamos falando sobre morte, né? Que não deixa de ser essa transição, então, da vida encarnado para a vida no plano espiritual, né? Mas então, vamos falar um pouquinho o que as outras religiões oferecem sobre essa questão, né? Então, veja, o judaísmo, tem vários judaísmos, mas vamos generalizar e passar uma régua aqui, falar numa média, só para a gente estabelecer pontos de comparação, para ver o nosso tom, onde que está o tom do espírita com relação a esse tema. O judaísmo, ele fala... pode até falar bastante a palavra morte e tal, mas essa preocupação para onde a gente vai quando desencarnar e tal, é bem menos do que nós espíritas. O judeu, ele foca muito mais na vida aqui, né? Fala, né? De julgamento e tal.
Mas ele entende assim, faz a vida aqui, segue os preceitos, aí morreu, aí vai ser julgado. Pronto, vai para o céu, vai para o inferno, aquelas coisas. A gente vem dessa base judaico-cristã também, é mais ou menos na mesma linha, mas eles não investem muito nisso. O que acontece depois que você morrer? O judaísmo, em linhas gerais, investe muito pouco nessa preocupação. Depois, o budismo, a mesma coisa. A tendência é que você se liberte das ilusões e tal. Nem há uma crença específica num Deus, ele não entra nesse mérito. Então é muito mais. Eu estou sendo simplista, hein, gente? Eu estou falando bem por cima aqui, nós não estamos falando profundamente sobre essa. Eu estou passando uma reguinha bem para pegar só o que interessa para nós. O budismo também diz assim, ó, você tem que se superar, se libertar da ilusão, se libertar da roda das reencarnações, né? Como? Se tornando um Buda, se tornando um iluminado para você não precisar mais voltar aqui. Bom, se libertou, vai ser um Buda, né? O islamismo, a mesma coisa. Cumpra todas as coisas que Allah falou, todas as regras, e quando você morrer, procure ser bom para você ser julgado e ir para o céu, e ter mel, ter comida, né? Tudo aquilo que é uma vivência sociocultural de deserto, quer dizer, todas aquelas amenidades que uma vida sofrida no deserto não fornece, é aí que está mais ou menos a linha de raciocínio do Islã, né? É seguir preceitos todos de comida e tudo mais, para ter uma vida digna, honrada e fiel, e ser recompensado por Allah com uma vida no paraíso depois, né? Também não investe muito o que acontece depois. E o cristianismo é um dos que mais investem de todas essas, e nós temos essa herança, então, judaico, cristã, né? Assim como o islamismo, sai de lá também. E o cristianismo, então, já tem todo um missa para o morto, orar para o morto, existe purgatório, que é aquele que não vai nem para o céu nem para o inferno, existe o limbo para aqueles que não tinham sido batizados. Então, descreve muito mais o que é um depois da morte física. Descreve mais, né? E que missas podem amenizar isso, missa de mês, de sétimo dia. Então, investe bem mais numa preocupação dessa alma depois que partir, mas ainda continua assim, vai viver uma vez, vai partir, deve ser batizado, se for bom, um dia vai ser julgado, vai para o céu, se foi mal, vai para o inferno, né? Se cometeu pecados gravíssimos, e os mais ou menos estão lá numa situação de purgatório, lá que foi uma coisa que entrou no meio do caminho, e até hoje eles estão tentando decidir bem onde que fica esse corte aí. E aí, dito isso, vamos para o Espiritismo, que a nossa literatura é fortíssima em descrever como que é depois da morte, principalmente Chico Xavier, né? Nas obras dele, por André Luiz, por Emmanuel, que conta inclusive as reencarnações sucessivas dele, né? E até porque nós temos essa visão cíclica de estar aqui encarnado para progredir. Desencarna, ou seja, perde o corpo, parte para o mundo espiritual, onde cuidado, porque nós temos uma influência católica muito forte ainda. Eu acho que a gente, nas nossas palavras, a gente ainda tem coisas muito internalizadas do catolicismo, do tipo, vamos ser julgados, vamos ser isso. Não é bem isso, né? Se a gente ler atentamente as obras, a nossa consciência é o nosso grande juiz, não vai ter ninguém lá julgando a gente, né? Você é um livro aberto lá para os espíritos superiores quando você estiver desencarnado, mas tem a liberdade de escolha. Se quer voltar, reencarnar, quando quer voltar, em que condições, em condições mais amenas, mais difíceis, acelerar mais. Então, aí que vem toda uma discussão e uma literatura, com base na doutrina, de tempo de preparo do outro lado, compromissos a serem ressarcidos. Mas eu volto a falar, cuidado, porque a gente lê muito ainda com uma visão católica, né? Vou dar um exemplo disso. Eu vejo muita gente no meio espírita, né? Vocês não são obrigados a concordar comigo, se não estiverem incomodados com isso, depois podem levantar as suas posições, porque é lógico, espiritismo, nós vamos ler, vamos entender e vamos dialogar, e espiritismo, existe uma definição do que é espiritismo e os limites até onde ele vai, né? Acreditar em reencarnação, em evolução, sempre evolução, né?
nunca o espírito retrocede, pode no máximo estacionar, e tudo aquilo que o livro dos espíritos nos explica muito bem, né? Então, mas veja, às vezes a pessoa pega lá em André Luiz, ele desencarnou, ele conta a história dele, foi para um umbral, ficou sofrendo um tempão e tal. Aí a pessoa já sai dizendo, então, todo mundo quando morrer vai para um umbral, daí nós vamos ficar lá um tempão no umbral, sofrendo e expurgando. Não é bem isso que está escrito lá. Está escrito lá a experiência que o André Luiz teve, né? E se nós prestarmos bem atenção no texto, diz assim, no dia que ele se ajoelhou e falou, meu Deus, eu não aguento mais, por favor, me ajude e tal, imediatamente ele viu espíritos que estavam do lado dele, que provavelmente estavam lá desde o dia que ele chegou lá, mas ele não estava sintonizado para ser acudido e encaminhado. Essa é a leitura que eu me lembro que eu fiz do nosso lar, e às vezes me choca quando alguém fala, não, umbral, porque os espíritos, quando a gente desencarnar, nós vamos para um umbral e vamos ficar lá. Não é bem assim. Depende do teu preparo. Você está pronto? Está desapegado para partir? Quem que vem te buscar? Você vai enxergar, né? Eu passei recentemente pelo desencarne de um cunhado meu, não era espírita. Aliás, se dizia descrente, mas era, né, uma pessoa muito boa, honesta, trabalhadora, mas não gostava de religião, não. Aí sofreu bastante com um câncer bem terrível durante 1 ano e meio. Foi se aproximando cada vez mais da religião. Foi muito ajudado em centro espírita. E no fim ele dizia para mim, veja, é até bom que ele não fosse espírita nesse sentido, para a gente ter como falar isso. Olha, ele que não acreditava nessas coisas, no fim ele falava abertamente comigo, olha, meu pai tem vindo aqui me avisar que eu estou próximo para desencarnar, né? Meus parentes têm vindo conversar comigo. Ele não era médium, ele não era espírita, não era nada. Mas quando estava debilitado já, pouco antes de partir, ele dizia para nós que via os espíritos vindo, visitá-lo, avisando, está próximo, nós vamos vir te buscar, vai ser eu que venho te buscar e tal. E ele teve um desencarne bem tranquilo, né? Acredito que foi encaminhado assim, e de imediatamente. Tem outros casos na família que acompanhei de perto e pude ver, né? Então essa noção de julgamento e tal é meio complicada, né? É a nossa consciência, o nosso preparo. Notem que percebam, quando uma pessoa está doente, vai se debilitando, você nota que ela está indo cada vez mais para o lado de lá e menos para o lado de cá. O corpo está aqui definhando. E eu percebo isso, eu percebo que o espírito da pessoa ele está menos aqui, menos ligado nas coisas do lado de cá, e já está falando mais das coisas do lado de lá. Eu considero esse um desencarne muito interessante, que vai mostrando uma transição, uma adaptação lenta. É lógico que é duro, a doença, o sofrimento, a dor, a família sofre, a pessoa sofre. Mas você percebe bem as fases de transição. Indo para o outro extremo, aquele sujeito que sai com saúde de casa, sofre um acidente na rua, lá qualquer, no trânsito e desencarna. É um desencarne chocante, porque a pessoa saiu viva, plena de saúde de casa, e veio um acidente fatal e a pessoa, instantes depois, não está mais no seu corpo vivo, desencarnou. Então, é evidentemente que isso é um choque grande para quem fica, apesar de rápido, mas é um choque violento e rápido, né? E a pessoa que desencarnou também é pego de surpresa. Às vezes nem viu, né? Está atravessando a rua, acontece alguma coisa e ela, dependendo do preparo dela, não sabe onde ela está, o que está acontecendo. A gente vê muito isso nas reuniões de doutrinação, né? No centro de esclarecimento aos espíritos, no centro espírita, a gente vê muito isso, espíritos que vêm, são evangélicos, acham que estão dormindo, esperando o dia do juízo final, outros não sabem que desencarnaram, estavam no hospital doente, mas querendo ir para casa, achando que ia ter alta e desencarnou, não se preparou não acreditava que existia uma vida consciente após a morte, ia ter um dia do juízo final, ou não existiria nada, né? Então essas transições da morte aí são coisas que fazem a gente refletir também. A gente vai vendo que são maneiras diferentes de morrer. E uma coisa importante para nós pensarmos também, eu tenho estudado muito sobre isso no âmbito da religião, é o luto, né? Não é porque nós somos espíritas, que é aquilo que nós vimos hoje, não é porque nós somos insensíveis, nós conhecemos. Nossa doutrina ela é mais rica em dizer o que é a vida, porque nós estamos aqui, o que acontece quando a gente parte, para onde a gente vai,
tem histórias de vários espíritos que desencarnaram e tiveram autorização de descrever para nós como é que é. Então, tudo bem, a gente tem muito mais informação sobre isso na doutrina espírita, como vários professores meus e colegas da área de religião sempre me disseram. As explicações de vocês são riquíssimas, são excelentes, são muito consoladoras e reconfortantes, até por causa do tema luto, eles diziam isso. Porque para as outras religiões é muito difícil amparar a pessoa num momento de perda drástica, o cara fica sem muito o que falar. Mesmo nós espíritas não temos muito o que falar nesse momento de comoção. Mas nos dias subsequentes, né, a doutrina tem um monte de informações que a pessoa que passou por isso pode buscar com os amigos, na literatura, né? Toda uma explicação que é amena, que consola, que faz a pessoa digerir aquilo e minimizar a dor que é intensa. Lógico que é intensa, né? A dor de um pai perdendo o filho é uma dor terrível, porque nós somos humanos e na nossa cabeça, quem vem antes vai antes, né? Quem vem depois vai depois, mas nem sempre é assim. E o próprio literatura espírita, Evangelho segundo o Espiritismo e tudo mais, nos diz, né? Até tem aquela passagem da pessoa que reclama, poxa, meu filho cheio de esperanças, maravilhoso e tal, desencarnou e eu fiquei aqui, não é justo, né? E os espíritos dizem, mas você sabe, você tem certeza que a vida dele ia ser tão maravilhosa assim, essas promessas todas iam se cumprir, não é? Então, faz a gente, é uma passagem específica para a gente refletir sobre isso, né? Então, para qualquer um que sofre uma perda dessa, que é muito dolorosa, né? Uma perda de filhos, né? A doutrina nos traz, inclusive, recomendações dos espíritos fazendo essa reflexão, mas quem diz para você que a vida do seu filho era melhor ele ter continuado vivo e que esses sonhos todos iam se realizar? A gente não sabe. Existem programações reencarnatórias, existem compromissos que às vezes a pessoa não vai conseguir levar adiante. Outro tema que eu acho muito instigante para nós espíritas refletirmos cada vez mais é a parte do suicídio, que tem aumentado tremendamente na sociedade terrena, né, em todas as nações, nas mais evoluídas, né, tem sido aumentado muito, existem explicações para isso. Mas também há uma literatura nossa, que já tem algum tempo, precisaria ter mais literatura, mais discussões sobre isso, porque a gente faz uns julgamentos um pouquinho rápidos sobre essas coisas. É lógico que o suicídio sempre foi indesejado, até proibido em todas as religiões e todas as épocas da história humana. Sempre se julgou que a pessoa não teria direito de tirar a vida dela, né? Porque foi dada por Deus, a sociedade, as tribos dependem dos componentes dela. Uma tribo pequena, se o jovem se mata, essa tribo não sobrevive. Então, é até uma questão social mesmo, material, física, né? Agora, a gente às vezes comenta um pouco rápido, poxa, o cara se suicidou e tal, não sei o quê. Então, mas a culpabilidade disso é difícil a gente afirmar, porque é entre ele e os espíritos superiores, lá em Deus, ele que sabe o móvel da ação dele, o que foi. A gente tem que desaconselhar aborto, desaconselhar suicídio, porque a doutrina tem todos os elementos para nós que mostram que isso não é bom, né? Isso infringe toda uma linha evolutiva, uma postura doutrinária de crença e de fé, amor pela vida e tudo, agride as colunas da nossa doutrina, né? Porém, também a gente não pode fazer julgamentos muito rápidos sobre isso, né? Poxa, a pessoa se matou, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não dá muito para falar isso. Mesma coisa assim, encarnou alguém com problema físico, é por causa disso. A gente ainda tem um pouquinho esse viés de tentar explicar. Cada caso é um caso, né? Existem possibilidades que a doutrina daria para a gente entender aquelas situações, mas não são coisas muito fechadas, porque a gente não tem todas as informações para saber. É ruim, é lógico que é ruim o suicídio. Agora, se você ler as bulas de remédio hoje em dia, você cai de costa. Está escrito lá, ó, se tomar pensamento suicida, tal, você não sabe que remédio o sujeito estava tomando, né? Bom, então temos que aconselhar, somos a favor da vida, né? E como esses processos de morte, quão dolorosos eles podem ser, para os espíritos saberem, né? Estarem cientes e usarem o seu livre-arbítrio da melhor maneira possível. Bom,
E mais uma coisinha aqui. Então, essas interpretações, às vezes, com viés meio... Porque, veja bem, nós somos muito tempo católico, né? Nós somos bem pouco tempo espírita. Se a gente for pensar em termos reencarnatórios, nós estamos reencarnando. Quem está reencarnando no Ocidente há algum tempo é católico há bem mais tempo do que qualquer outra coisa, né? Apesar que essa mentalidade espírita sempre existiu, os espíritos sempre existiram, a comunicação e tudo mais, essa abertura que nós temos, ela já vem, né? Para quem aceita a doutrina, já vem de algum tempo, né? E aí, finalizando um pouco, para abrir para a gente ter um pouquinho de interação aqui, talvez vocês colocarem alguma questão para a gente refletir sobre ela juntos, uma reflexão assim, para eu fechar a minha fala aqui, mesmo nas escrituras, né? Tá lá. Vou parafrasear, não vou falar exatamente, né? A morte virá como um ladrão, né? Então é isso que nós sabemos. Reencarnamos, não sabemos o dia que vamos partir, né? Podemos até estender isso, a gente tem na literatura espírita explicando isso, às vezes, nossas atitudes e posturas, viemos preparados por uma existência, vamos assumindo compromissos que podem alongar mais, né, encurtar a nossa existência, porque vamos falhar drasticamente, então é preferível que saiamos antes de cenário, ou eu brinco com alguns amigos meus, eu brincava muito com o Izuíno lá de São Miguel Paulista, né? Fala, Izuíno, o espírita é esperto. Quando ele está chegando nos 70 anos de idade, ele começa a construir centro espírita, porque demora para construir, e o plano espiritual vai dando uma moratória, e vocês vão ficando aí construindo centro espírita, né? E uma vez eu falei isso para o Izuíno, uma das vezes que eu falei, ele já estava com 80 anos, acho. Ele falou, e eu estou de olho num terreno lá no centro de São Miguel que eu vou construir mais um centro. Eu falei, você é malandro mesmo, quer ficar uns 100 anos aqui, né? Então, essa brincadeira com assumir compromissos que nós estamos fazendo bem, caridade, para ficarmos mais tempo encarnados. Brincadeiras à parte, né? É isso. A gente tem que estar preparado para a vida. A doutrina, ela tem que, ao mesmo tempo que sinaliza para nós todo esse circuito reencarnatório, a gente tem que ter foco na vida, né? Como que a gente usa isso na nossa vida e aplica na nossa vida esses conceitos doutrinários, sabendo que a gente vai passar, então não adianta acumular muita coisa. Isso é outra coisa que a doutrina é fantástica, ela tem passagens na doutrina que ela diz lá, não adianta você acumular, está lá textualmente, acumulo, vou deixar para o meu filho, para os meus netos, você não sabe, a fortuna Deus tira de uma mão e põe na outra como Ele quer, não é? Aí, lógico, fazer planos e querer que isso aconteça, tudo bem, mas isso não é certeza que vai acontecer, né? Cuidar da saúde, sim, porque também os espíritos começaram a nos dizer na literatura espírita, principalmente aqui veio de André Luiz e tal, você é suicida, né? Mas eu suicida como? Você não fumava, você não bebia, você estava reduzindo as suas condições físicas e estava acelerando o seu processo, né, de desencarne, não é? Então é isso. A gente vem com uma energia, né, para viver uma missão, para cumprir uma expectativa, um grande plano. E se nós não dormimos, trabalhamos demais, usamos drogas, remédios demais, nós estamos acelerando, né? Nós estamos desgastando a máquina física, né? Eu, por exemplo, demorei para aprender isso. Eu achava que a gente era espírito e o corpo que se lasque. Não tem problema nenhum o corpo. Joga fora e pega outro. E não é bem assim, não. Tem um equilíbrio muito grande, né? Nesse instrumento que foi dado para você estar aqui, né? Até o Souza, um dia, um espírito falou para o Souza, que morre de medo de morrer, né? Falou para ele, cuidado com esse corpinho aí, que é difícil conseguir outro para voltar. Vai cuidar da saúde. Então é isso. Temos que cuidar da nossa saúde física, mental, né? Emocional, não é? Porque a cabeça mexe muito no nosso físico, né? Então, essa evolução que a gente tem, nós estamos no século XXI, né? Comunicação, um monte de dados, né? Que a gente tem que transformar em informações para nós. A doutrina, livros fantásticos para a gente ler, esses temas fantásticos para a gente discutir, né? E no fundo é isso, a sabedoria de viver, né? Sabedoria de viver é também pensar em morrer, né? Eu acho que é muito salutar você diariamente pensar que hoje eu estou aqui, ganhei mais um dia, né? Pode ser que ganhe mais um monte, pode ser que amanhã não esteja. Então, não planejar muito, elocubrar muita coisa para o futuro, garantir, sim, tentar garantir uma certa segurança, mas viver em função disso, do amanhã, se ele existirá, ele pode não existir, não é? Então, fazer bem feito o uso do hoje, estar presente, estar com as pessoas,
estar produtivo. Eu acho que para nós espíritos poder estar trabalhando em prol da doutrina, de divulgá-la, é uma bênção. E divulgar a doutrina não é dar palestra, não. É aplicar, é também, mas é aplicar no teu dia a dia o que ela nos ensina. Porque com a nossa postura, você vai, os outros olham a gente e perguntam: oh, você é espírita? Ah, eu achei que você era. Aí que você fala: ah, então de algum exemplo eu estou servindo, né? Porque você tenta aplicar aquilo no seu dia a dia, né? Nas suas respostas, nas suas posturas, e é gostoso isso. Não para se mostrar para os outros, mas poxa, mas a pessoa até percebe que a gente age diferente e tal. É ruim porque a pessoa cria uma expectativa que o espírita é bonzinho e perfeito, né? E às vezes não é assim. Mas eu acho muito salutar nós pensarmos na morte assim, não como uma inimiga, né? Como uma amiga que está ali, ó, vai fazer a passagem para lá, para cá, para lá e para cá. E também tem aquela visão assim, gente, que também a literatura espírita nos traz. Desculpe, eu não estou citando onde está na obra, até porque, né, vamos gastar tempo aqui. E aí vocês procuram, né? Mas diz lá, quando Kardec está categorizando as classes de espíritos, né? Eu acho incrível. A primeira vez que eu li isso, eu tinha uns 17 anos de idade, eu fiquei, nossa, que eu viajei, né? Ele falou assim: imagina, o espírito evoluído, ele viaja com a velocidade do pensamento. As coisas acontecem com a velocidade do pensamento. Ele pode estar, inclusive, em mais de um lugar ao mesmo tempo. Se ele conseguir pensar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Olha o poder que você vai ter no dia que você não precisar mais de um corpo físico, não é? Estamos um pouquinho longe disso, né? Mas isso justifica por que a gente tem que passar por essas coisas aqui agora. Sofrer, né? Estar em corpo físico, tal, porque tudo isso é um aprendizado, é um alicerce para quando nós formos mais evoluídos, nós temos o quê? Paciência, aceitação e acolhimento com quem estiver atrás, né? Porque, olha, nós damos trabalho para os nossos mentores, hein? Vocês imaginam? As nossas queixas, as nossas lamúrias, e eles só aguentam por quê? Porque eles já foram como nós somos, com certeza, né? Ali tropeçando, caindo, levantando, e alguém com paciência ajudando eles. Então, olha só como esse elo ele se estende ao infinito, né? Do espírito criado, simples e ignorante, encarnando, né? Em mundos pesados, materiais, não no mau sentido isso, materiais, né? E vai se sublimando, se quintessenciando e até chegar a energias puras que nós não saberíamos, nem teríamos palavra para descrever o que é um espírito, né? Um espírito já livre da necessidade de reencarnação. Então é isso. Eu acho que o tema proposto foi esse. Não sei se eu atingi. Está aberto a perguntas aí e a gente faz a bagunça agora, passa a régua. Corrige os desvios. Excelente, Jefferson. Como sempre. Não sei se foi isso que vocês imaginaram quando propuseram. Sim, era isso mesmo. Agora a gente, partindo para a nossa segunda parte, a gente fazer aquela pergunta, colocações, e aí o pessoal levanta a mão e aí eu vou dando lugar aqui. Primeiro foi a Martinha. Mar, pode abrir o microfone, depois a Solange Torelli. Oi, lá, Jeff, tudo bem? Valeu. Boa noite a todos. Foi muito bacana a forma que você colocou. Legal também você estar mostrando um pouco, um apanhado geral do que religiões e outras filosofias, além da filosofia espírita, falam sobre o tema. Então, nós temos hoje conosco, acompanhando aqui, algumas pessoas que não são espíritas e estão agora tendo um contato, talvez, assim, mais... enfim, estão podendo ver um pouquinho melhor o que a doutrina espírita fala sobre esse tema. Então, eu gostaria assim, que você falasse alguma coisa nesse sentido, porque muitas dessas pessoas que estão aqui hoje, que estão pela primeira vez, elas estão ressentidas pela separação momentânea de um ente querido. Então, a primeira coisa que eu queria falar também para você é o seguinte: você não acha que a gente utilizar esse termo perda de ente querido não é muito correto a partir da ótica espírita? Sim. Aí, Becai, foi boa a sua colocação e a linha com aquilo que eu estava falando, algumas coisas. Veja bem, quando eu falo que nós ainda temos uma mentalidade católica, eu não estou falando mal dos católicos, não. Eu estou dizendo que existe uma mentalidade, a doutrina católica, ela prega algo que está coerente com o que é falado.
nós que estamos no meio católico, a gente repete isso, até porque nascemos católicos, em família católica, colonização católica, né? Muitas poucas gerações de espíritas, não tem tanta gente no movimento espírita que nasceu de avô espírita, pai espírita. Você, Álvaro? Não, Jeff, só uma contribuição até nisso que você está falando, para a gente contextualizar até, acredito que talvez essa seja a nossa primeira encarnação como o espírito espiritualista, né? Porque é tudo muito novo. Muita gente está na primeira, né? Não quer dizer que já não tinha afinidade lá dentro de outras religiões, já não pensava assim, olha, existe vida, existe reencarnação, porque isso existe. No judaísmo existe segmentos que acreditam em reencarnação. No catolicismo, no início, se acreditava, depois a ortodoxia resolveu dizer que não, mas existem, e os católicos brasileiros acreditam, muitos acreditam. Mas a Martinha falou bem, então não é pejorativo quando eu digo mentalidade católica, pelo amor de Deus, é dentro de uma linha de pensamento católico coerente com o catolicismo, né? Agora, o que acontece? Realmente a Martinha tocou nisso, é isso exatamente o que eu digo. Quando a gente diz assim no meio espírita, porque a gente está acostumado e às vezes nem percebe que diz, você perdeu um ente querido, você perdeu seu pai, né? Lamento muito pela perda da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Não, para nós espíritas, para ficarmos coerentes com a doutrina espírita, nós não perdemos ninguém. Simplesmente nós deixamos de ter a presença física. Podemos até ter ainda a presença espiritual, se for permitido, vem nos visitar, não é? Podem vir nos visitar. Pelas preces nós estamos ligados, né? Orando por eles. A literatura espírita é vasta, deles agradecendo as lembranças. Olha, suas preces me fizeram bem, me deram forças, me deram esclarecimento, me deram energia, as lembranças, o carinho. Então, essa coisa a gente tem parecido com o catolicismo próximo, né? Essa homenagem, essa lembrança dos mortos. É lógico que o católico vai mais ao cemitério, manda rezar missa. Nós é na oração no nosso lar, a nossa lembrança dos momentos felizes, na certeza que eles estão vivos, estão bem, estão acolhidos, né? Vem nos visitar. Quando dormimos, nos encontramos. Eu mesmo, às vezes, eu tenho... Você fala, mas você sonhou. Não, você sabe quando é sonho e quando não é sonho. Às vezes, à noite, você fala, eu tive um sonho, fui lá, abracei meu pai. Aquilo é tão vívido que você sabe que não é um sonho, você estava lá com ele. Entende? Você sente aquela energia, uma coisa totalmente diferente. Até esquece que a pessoa está morta, né? E lógico que você está desligado do corpo, então você não retém muito o que era. Mas eu já passei por diversas vezes isso e comento com as pessoas, elas comentam comigo. Hoje acredito que visitei meus avós, estive com eles, troquei um abraço, acordei chorando com um abraço muito terno do meu avô, daí eu acordei. É aquelas visitinhas, né, que a gente espírita acredita que existe. Por quê? Porque simplesmente, para nós espíritas, a pessoa quando morre, ela simplesmente perde o corpo físico, ela continua vivinha em espírito, igualzinha, também não vira santo, não vira... Igualzinha ela estava aqui agora, ela vai estar sem o corpo físico. É a única diferença que existe entre um espírito e nós aqui vivos, entre aspas, né, é que nós temos corpo e ele não tem corpo. Nós somos espíritos dentro de um corpo. Aqueles que morreram são espíritos sem o corpo. É a única diferença. Então, estão vivinhos da Silva. Nós temos nossas famílias no plano espiritual, por afinidade, não necessariamente a mesma família carnal, né? Porque é aquela grande família que nós temos, né? E como que a gente acredita que a evolução ocorre dos espíritos mais evoluídos e os menos evoluídos? É justamente por isso, porque as famílias de espíritos mais evoluídos vão encarnando junto com espíritos menos evoluídos para nos educar e para a gente ir formando laços e um vai levando o outro adiante numa senda evolutiva, né? Então, mas mesmo dentro do catolicismo e tal, vamos nos ater ao catolicismo e tal, é assim... condenável, entre aspas, quando a pessoa fala, Deus tirou o meu filho, tal. A tese católica é, bom, nós pertencemos a Deus, né? Os nossos filhos, Deus nos deu para nós criarmos. Inclusive, os textos bíblicos dizem que os nossos filhos vão crescer, vão casar, constituir família, e nós criamos os filhos para ir para a vida, não para ficar dentro das nossas casas, né? E tem lá nos textos bíblicos toda essa noção de que
quem é pai de todos nós é Deus, nós somos irmãos em papéis de pai, de mãe, de filho, né? Mas quem nos deu as joias, né? Quem nos deu os filhos foi Deus, quem nos deu os nossos pais e tal. Então, quando Deus resolve levar um de seus filhos, né? Biblicamente falando, ele simplesmente está pegando de volta o que pertence a ele. Nós temos que dizer amém, fazermos o nosso luto, que é o que eu estava dizendo naquela hora, não sei se eu fui até onde eu deveria ter ido, né? A explicação consoladora que o Espiritismo tem é elogiada por outras religiões por causa disso, porque ela permite um luto mais ameno, uma conformidade, uma aceitação maior dessas separações rápidas, repentinas, de gente mais jovem, né? Essas explicações que a gente não sabe o que ia ser o dia da manhã, né? Hoje a gente entende, mas isso por quê? Porque a gente vê a medicina sustentando uma pessoa viva com câncer aí 5, 10, 15, 20 anos, com dores tremendas, morfina não faz mais efeito e a pessoa está vivendo sem qualidade de vida nenhuma, a família toda escancarada por ter que ficar tudo em torno de uma doença que não tem cura, né? Que aqueles limites éticos que eu falei que a gente chega, não estou dizendo que a gente não deve cuidar, não, pelo amor de Deus, uma palestra curta, virtual, não vão chegar nessa conclusão, né? Mas é extremamente desgastante isso, então a gente tem que ter muita fé, e quando uma pessoa nessa situação chega a desencarnar com uma doença, vou pegar um exemplo bem extremo, que eu já vivenciei várias vezes na minha família, aquela doença que acaba com a pessoa mesmo, que fica pele e osso, dor dia e noite, a gente fica feliz e grato a Deus quando Deus resolve levar essa pessoa embora, né, para descansar, para deixar o corpo físico, que já não tem a mínima condição de manter essa pessoa. Mas é lógico que às vezes mantém e fica muito tempo também, nós espíritas sabemos, porque aquela pessoa está fazendo todo um processo que é útil para ela. Ver isso, ver o quanto que o corpo, qual que é o valor do corpo, o valor do espírito, todos os apegos que ela tinha. Então, veja, é lógico que Deus vai permitir que uma pessoa sofra antes de desencarnar. Vamos lá, vamos teorizar dentro da doutrina espírita. É melhor assim do que a pessoa desencarnar com um apego tão intenso que ela fique aqui, né? Apegada à casa dela, apegada aos bens materiais. Então, às vezes, uma doença dessas é aquele tempo da pessoa repensar onde que estão os valores dela, se estão nas coisas materiais, se está no amor da família, na preocupação com saúde, né, em valorizar a saúde. E quem sabe isso vai alavancar esse espírito muito mais numa próxima reencarnação, não é? Então, esse sofrimento de alguns anos aqui, às vezes a gente fala, nossa, que pena que a pessoa sofre tanto. Nós nunca podemos dizer isso, porque Deus é que sabe, né, o que nós precisamos. Eu acompanhei alguns desencarnes assim mais longos e consegui enxergar essas, sabe, algumas coisas que o espírito não estava preparado para desencarnar ainda. Eu conhecia as pessoas, conversava com elas, e a gente percebia que estava sendo dado um tempo para ela passar a régua em algumas situações, que se ela desencarnasse, apesar de estar com dor e tudo, né, ela partiria sem resolver coisas importantes numa reencarnação que é difícil conseguir outra, né? Demora mais, né? Então, é assim. Agora, tudo é ensinamento, né? Tudo é a gente aprender a olhar, entender, aplicar para a gente, né? Ver onde que a gente põe os nossos valores, as nossas finalidades de vida, e vamos aprendendo com o outro. A vida em sociedade é para isso, vamos aprender com o outro, né? Com o sofrimento do outro eu aprendo, não preciso sofrer aquilo tudo. Eu não sei, Martinha, se ficou mais claro agora. Cadê? Opa, abri o microfone. Eu acho que foi bem bacana. E eu acho também, né, que essas pessoas podem fazer perguntas, quem está nos acompanhando, colocar alguma coisa no chat se não quiser falar. Mas valeu, Jeff. Ok, eu vou colocar só uma coisinha, fechando em novo luto, para fechar o luto, né? A gente que é espírita, às vezes a gente olha de uma maneira muito natural para a morte. Eu tenho essa... Minha família fica até assustada comigo, eu sou um cara meio tranquilo com essa coisa, sabe? Eu procuro aprender muito com isso, sou bastante receptivo a essas coisas, mas assim, o luto tem que haver, viu, gente? O luto, ele é bom a pessoa não ficar, ah, não, eu sou espírita, não vou chorar, eu sou homem, não vou chorar, ah, eu vou ser forte para minha família, não.
O luto é para chorar mesmo, se descabelar. Eu digo assim para muita gente da minha família assim, pode xingar Deus, ele aguenta. Você está com raiva de Deus? Pode xingar, xinga. Ele sabe que você está falando um monte de besteira, que você está com raiva, daqui uma semana você se arrepende, pede perdão e tudo bem. Agora, se você ficar engolindo esse xingo aí, esse choro, vai dar problema. Eu tenho visto pessoas que, anos depois de desencarne de pai, ainda estão extremamente deprimidas, a vida não seguiu em frente, por quê? Porque não houve o quê? O processo de luto. Colocar a raiva para fora, colocar a não aceitação mesmo, a rebeldia. Grita, grita, xinga, tal, beleza. Depois que jogar para fora, fizer a catarse, que chamam os psicólogos, né? Aí abaixa a poeira e sente. Mas aquela pessoa que eu sinto, que aqueles que ficaram guardando aquele luto e não fizeram aquele luto, a vida não segue em frente, não teve um fechamento de ciclo, sabe? Agora, veja, às vezes a gente desce a lenha, fala que a gente não tem ritual no espiritismo e tal. O ser humano não é bobo, ele faz isso há milhares de anos, né? As tribos faziam isso, ritual para enterrar, então já mostra um respeito ao corpo, àquela pessoa. Então, veja, a igreja, sabiamente, ela espera, né? Tem missa de sétimo dia. Então, a igreja católica, por exemplo, ela tem um circuito ritualístico que privilegia o luto mais do que nós espíritas. Nós não temos muito isso, né? É dado um tempo para a pessoa ir pensando e ir fechando o ciclo, sabe? Olha, velou o corpo, velou, chorou, 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 enterrou, né? Uma semana depois, missa de sétimo dia. Um mês depois, missa de mês, né? Às vezes, ano e tal. Então, vai fechando o ciclo, né? Isso é só para fazer análise comparada, né, das doutrinas, né? Nós precisamos ter uma vivência espírita nesse sentido também. Chorar, vivenciar o luto, não é? Deixar mesmo, fechar o ciclo. A pessoa foi mesmo, olhar lá, ela foi mesmo. Você sabe que tem estudos acadêmicos que mostram que os sepultadores, a gente chama de coveiro, né? Mas o certo é sepultador, tá? Os coveiros, eles têm problemas de alcoolismo e droga imensos. Sabe por quê? Na sociedade, qual que é o papel dele? Quem que é a última pessoa que toca no corpo antes do cara ir embora? É o cara. Isso está implícito na função dele. Ele sente toda essa carga social, essa missão dele de estar pegando, olha, é criança, olha que não é só... Ele se envolve emocionalmente também. Então, veja, a última pessoa que toca um corpo da sociedade, nós somos ligados, nós seres humanos somos mais ligados do que a gente imagina. Então, existe uma pessoa, um papel social na nossa sociedade que pega um corpinho de uma criança, os pais todos chorando em volta, deram a última olhada, esse sujeito pega e joga a terra em cima desse corpo e fala, agora acabou. Olha a carga emocional que é isso para um sujeito fazer isso todo dia, hein? Então, você veja que a gente tem que pensar nessas coisas. O evento de morte, o evento de sepultamento é um evento emocionalmente, psicologicamente muito profundo, sabe, para o ser humano. Então, não adianta nós espíritos acharmos, não e tal. Tudo bem, nós temos as explicações doutrinárias, são maravilhosas e nós estamos colocando em prática elas. Mas coloque em prática mesmo, faça as suas reflexões, faça as suas orações, reflita sobre isso, né? Agora acabei de falar de luto. Pronto. Alguém escreveu. Agora a gente tem mais algumas perguntas. Eu vou seguir aqui a ordem. Primeiro, só para colocar aqui para vocês, pessoal, que eu vi que quem está fazendo, tá? Então, a Solange vai ser a primeira, depois vem a Sidoca, depois a Roseli, aí depois a gente tem uma pergunta via chat da Fernanda e depois da Helenice. Então, vamos lá, Solange, por favor. Solange Torelli, cadê você? Seu microfone está... Oi. Agora sim, né? Oi, gente, boa noite. Oi, Jefferson, boa noite. Deixa eu falar, queria saber o que você acha, né? Esse assunto morte, a morte, ela ocupa de alguma forma dentro de nós um lugar de dor e medo. E será que ocupa esse lugar em decorrência do processo de construção do nosso imaginário em relação à morte? Porque assim, porque eu não nasci espírita, né? Então, desde pequena, assim, o que você vê? A morte é sempre algo muito pesado. Alguém morre, é colocado numa caixa, e aí cheio de flores.
essa caixa, esse caixão, isso é fechado, é trancado, isso já por si só já é meio claustrofóbico. E aí esse caixão é colocado num buraco, é jogado terra em cima, né? E normalmente é um cemitério. Cemitério, normalmente, quando a alusão que se faz a cemitério é de lugar que dá medo, de lugar que assusta, de lugar que tem coisas não muito boas, né? E a gente convive com o assunto de alma penada, né? Então, tudo que está relacionado à morte é muito assustador, é informação que a gente tem, às vezes, desde pequeno, no decorrer da nossa vida. Então, é sempre isso, né? Que são almas penadas, são almas que assustam, que vêm te assustar à noite, que vêm puxar o seu pé à noite, né? Filmes, essa meio Walking Dead, né? Então, tudo isso a gente vai somando, a gente vai agregando no decorrer da vida, e aí, quando chega assim, a morte, para falar sobre isso, para compreender sobre isso é muito pesado ainda. Eu acho que a gente tem essa dificuldade, porque desde sempre nos foi dada essa informação, né? Nunca foi passado algo mais suave, né? Então, é sempre muito assustador, é tudo com muito medo, né? É algo que te assusta, que te cria um pânico, que serve para te assustar. E então, isso eu acho que contribui, né? Para essa dificuldade que talvez a gente tenha de lidar com essa questão da morte, né? Porque a morte, por si só, a gente sempre fala, é a morte da finitude, né? Porque alguma coisa acaba, né? É uma separação, é uma finitude, dependendo de como cada um compreenda isso, mas de qualquer forma, isso ainda nos gera uma dor que a gente não sabe exatamente o que fazer, né? Ela ocupa um lugar dentro da gente, mas às vezes a gente não sabe como lidar com isso, né? A gente precisa guardar essa dor, mas às vezes ela não tem um lugar certo porque a gente não sabe exatamente onde guardar, ou por falta de informação, ou por informações desencontradas, ou por nada que aquilo que você acredite, né? Nada chegue de encontro com aquilo que você gostaria. Né? Assim, nunca é leve. A morte, toda a compreensão que a gente tem, nunca é leve. Então, o processo de luto, eu também acho que é bem difícil, porque a gente não sabe o que fazer. Porque a gente não, independente como eu já disse, de religião, da formação ou de informação que cada um tenha. Mas, assim, a gente não sabe o que acontece depois, né? A gente sabe que morre, mas as pessoas não sabem. Então, é importante que a gente precisa sempre se apegar em algo. A gente precisa sempre ir para algum lugar, né? Por isso que, às vezes, quando a informação que a gente dá para a criança, quando a criança vem falar que perdeu alguém, fala assim, porque, não sei, meu avô morreu, está no céu, ou virou estrelinha, porque esse lugar ela conhece, né? Então, esse lugar ela sabe aonde é, então fica mais fácil a resolução disso, né? Mas isso funciona para a criança. Para nós, às vezes, assim, isso fica meio abstrato, porque a gente não tem uma certeza, o lugar que se vai é um lugar que a gente não tem acesso todo dia, né? Por mais compreensão que a gente tenha, a gente não sabe exatamente que lugar é esse, né? Então, assim, a informação concreta que temos é a nossa informação que foi agregado no decorrer das nossas vidas, de que há uma morte, que tem um caixão, que tem um buraco, e é terra, e é cemitério, e é fantasma. Então, eu acho que talvez a nossa dificuldade em lidar com a morte, com esse assunto, é por conta de tudo isso que acontece, de todas essas informações desencontradas, essas informações aterrorizantes, né? E de, às vezes, a gente não saber exatamente o que fazer, a gente não conseguir encontrar um lugar para guardar esta dor, né? A gente vai ajeitando ela, né? A gente não tem exatamente um lugar certo. E quando você só ajeita uma dor, essa dor, ela incomoda, ela reaparece de tempos em tempos, né? Porque ela não está no lugar certo, né? Você simplesmente ajeitou porque vida que segue, porque a gente precisa seguir a vida, né? Então, eu acho que ainda é muito delicado, acho que a gente não sabe exatamente lidar com isso. E é isso, o que você acha? Obrigada. Eu acho que a tua fala toda deu a resposta para nós.
você falou muito em tempo passado, é assim, porque a gente foi acostumado, a gente foi. Só que lembra, quando eu abri o vídeo, eu falei assim, num livro de Kardec ele fala 300 vezes sobre a morte. Então nós temos 300 informações que o Espiritismo nos dá sobre a morte que não são essas que nós temos, que veio do meio social e da cultura. Nós, também já falamos, nós estamos fazendo uma transição de reencarnações no meio judaico-cristão, que veio se moldando, e de repente surgiu o Espiritismo, muito recentemente, comparado com essas colocações, com esse modo de ver. Concordo com você. Como é um tema assim meio difícil para nós, a gente só reflete sobre ele quando alguém parte, né? A gente só encontra a família quando vai no enterro, aqueles mais distantes. Aí a gente conversa só, precisamos viver mais junto, conviver, olha só, tantos anos e tal. Aí, 10 anos depois, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Agora, nós espíritas temos um tesouro na mão, somos convidados a mudar isso. Passarmos, nós, enquanto divulgadores da doutrina espírita, temos que divulgar isso. Olha, nós temos um livro que fala largamente, amplamente sobre morte, né? Fala muito sobre vida, sobre vários outros assuntos, mas fala bastante sobre morte também, e de como ela é o quê? Renovação, momento de passagem. E aí também está na tua pergunta a resposta que o Espiritismo vai dar. A tua fala toda foi assim, divisão negativa que foi construída sobre a morte. Então, o que a gente tem que fazer para sair dessa visão negativa construída sobre a morte? Construir uma visão mais positiva. Como? Buscando um novo paradigma para olhar para a morte. E qual é esse novo paradigma? A doutrina espírita tem. Num livro tem, ele fala 300 vezes, no outro 220 vezes sobre a morte, então tem. Se você for somar tudo, vai dar umas 600, 700 vezes o Kardec, os espíritos, por intermédio de Kardec, estão falando sobre morte, definindo, dizendo o que é a morte e tal, e lançando um olhar diferente desse que você descreveu, que é um olhar mais positivo, de transição, de evolução, de progresso, de ascensão a planos mais elevados. Então, veja, olha só que bacana, o que a doutrina espírita vai falar para nós? Poxa, o sujeito é um cara ruim para não, político terrível, ditador, fez guerra, não sei o que lá. Sabe onde ele vai reencarnar? Ele não vai retroceder. Ele vai reencarnar sendo como foi um imperador romano aqui. Você acha que os imperadores romanos, os grandes generais, eram espíritos bobos? Não eram espíritos inteligentes que não tinham desenvolvido o quê? Sensibilidade, amor ao próximo, mas eram necessários em sociedades que tinham guerra para organizar, montar governo, civilizar. Então, veja, a morte como sendo transição de um mundo evoluído para um espírito que não está evoluído, tendo que ir para um outro mundo fazer aquele mundo evoluir. É uma visão positiva, porque essa sabedoria, essa inteligência dele está sendo usada. Mas é um castigo para ele ir para um mundo menos evoluído? Não, é uma forma dele se redimir, não é castigo, percebe? A gente pode olhar das duas maneiras. A doutrina espírita vai te mostrar que nós não somos castigados. Por isso que eu falei no começo, acho que eu acertei em falar, a gente tem uma visão meio católica ainda de castigo, punição, pecado original, isso não existe para o espírito. Não tem pecado original, nós não saímos do paraíso e caímos no mundo sujo, não. Fomos criados simples e ignorantes, estamos evoluindo junto com os mundos, nós evoluindo, cada um no seu ritmo e vamos ascendendo. Em vários eixos. Se você progrediu só em inteligência, não progrediu em caridade, em gratidão, em aceitação, em bondade, você vai ter que encarnar em situações humilhantes para o teu intelecto, não é? Aí que a gente vê o cara intelectual sendo humilhado. Por quê? Para aprender a ser humilde. É a explicação que nós daríamos. E os espíritos dão quando eles contam a biografia desses espíritos, né? Você tem a história lá do Emmanuel, por exemplo, né? Um senador romano, perseguia Jesus, depois se converteu ao cristianismo, reencarna como escravo, aí reencarna depois, né? A história do Emmanuel, acho que você já leu. Então, veja, existe uma leitura positiva aí. Não tem essa de castigo. Quando o espírito ele é colocado numa situação difícil, é porque é para ele ter oportunidade de corrigir rumos, né? Veja, um espírito orgulhoso, você vai fazer ele encarnar com muito dinheiro?
E acho que ele vai ser mais orgulhoso ainda. Só que ele encarna com dinheiro. Ele chega lá, ele se ilude, ele se engana, ele fala assim: eu quero voltar com dinheiro e provar para vocês que eu não vou fazer besteira. Ele volta 1, 2, 3, faz besteira 2, 3 vezes, se afunda cada vez mais. Na quarta vez, eu te garanto que ele vai pedir para encarnar numa favela, bem quietinho, sendo pau-mandado de todo mundo, para aprender a fechar a boquinha e aprender a ser humilde, né? Estou aqui generalizando também, né? Então, desculpa, eu acho que o que eu tenho a dizer para você é assim: essa fala sua é verdade mesmo, é assim que nós viemos até agora. Agora nós somos chamados a divulgar isso que o Espiritismo nos trouxe, uma nova visão sobre a morte, muito mais ampla, muito mais leve, muito mais de libertação, de progresso, de evolução, que é como eu citei. Ah, meu filho morreu, ele ia ser engenheiro, ia ser médico. Você não sabe, né? O meu pai, por exemplo, ele morreu de ataque do cardíaco fulminante. Tinha acabado de aposentar. Eu agradeci a Deus, sabe? Porque meu pai era um cavalo, ele trabalhou 45 anos. Ele podia aposentar com 25, né? 45 anos desde os 10, mas trabalhar que nem um cavalo. Para ele é o seguinte: se você não trabalhar, você não presta. Não serve para nada. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Você imagina se ele ficasse aleijado nesse infarto aí? Ele ia querer se matar. Meu pai jamais ficaria numa cama com o filho limpando ele, mas nunca. Poderia, né? Se Deus quisesse que ele aprendesse humildade, também vamos ser coerentes aqui. Mas eu até achei que foi bom, sabe? Estou dando um exemplo meu e uma visão minha, né? Porque eu acho que meu pai sofreria muito se ele ficasse dependente, né? Ele era assim um espírito muito trabalhador, muito lutador. Aconteceu uma fatalidade e a gente se consolou assim, né? Minha mãe, a gente se consolou assim. Primeiro que a gente tem essa visão mais espiritualizada, aconteceu, tudo bem, mas a gente até imagina esse homem numa cama, o que ia ser da vida dele, nunca, desde os 10 anos de idade, sempre trabalhou. Ia ser terrível, ia ser um sofrimento para ele, para a família. Se fosse necessário, teríamos passado por isso, né? Mas temos que lançar um olhar positivo sobre as coisas, tá? E a doutrina espírita permite isso porque ela tem uma visão de longo prazo de múltiplas encarnações. Muito bom, Jefferson. Ô, Sidoca, só um minutinho. A gente está chegando na reta final. Eu vou até pedir licença para a Sidoca e para a Roseli. A gente tem algumas perguntas que eu vou até fazer para o Jefferson aqui, de pessoas que vieram a primeira vez. Então, eu vou dar essa oportunidade para eles fazerem essa pergunta para o Jefferson e para a gente poder encerrar. Desculpem, mas, Jefferson, já fica sabendo que você já vai ter que vir uma outra vez para responder a pergunta da Roseli, da Sidoca. Da curiosidade. O que a gente tem que falar, né, Álvaro? A gente acha assim, olha, a gente deu o caminho assim das pedras, demos uma abertura, um panorama. Tem literatura espírita, centro espírita, as pessoas podem ir ao centro se consultar no atendimento fraterno. Consultar os livros pela internet, né? Enfim. Mas pode ir no centro, também vai ter gente para atender, o livro também. Mas vamos que a pessoa, não quero ler livro, não quero virar espírita, nada. Só tenho uma dúvida aqui, o que eu faço? Meu pai desencarnou, estou vendo isso. Vai no centro espírita, tem atendimento fraterno, não é obrigado a virar espírita, vai ter informações. Se interessar, quiser aprofundar, sentir que é um chamamento, que é uma doutrina consoladora, aí vai aprofundando quanto quiser, né? Então, que assim fica difícil responder todas as perguntas. Tá. Se você quiser anotar aí, passar depois, pegar e-mail. Então eu vou fazer assim, ó. Porque tem, ó, vou falar aqui, eu vou falar para esse pessoal que fez perguntas. A Fernanda Moraes, a Helenice Tartari, que mais? A Fernanda fez mais uma outra. A Aninha fez outra pergunta. A Fernanda Moraes fez outra. Tem uma aqui que é um código, é K40S. Passa o seu nome para a gente identificar, porque a gente não está aqui descrito no perfil. Eu vou passar, então, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar essas perguntas para o Jefferson. Você tem como resgatar elas? Tenho. Eu faço um copy-paste aqui, e aí depois eu passo para você, e aí depois você as responde, por favor, quando você tendo tempo, e a gente encaminha para quem fez. E a gente pede desculpa, porque quando a gente tem tempo, né?
E o assunto é palpitante, o assunto é bom. Palpitante, é bacana isso, é um bom sinal. Às vezes a pessoa fica, pô, que péssimo. Não, é ótimo que houve interesse, houve perguntas, tem pergunta a responder. Quer dizer que o tema é relevante, não é? É muito relevante. E assim, infelizmente, a gente procura, desculpa até por isso, Jefferson, a gente procura ser rigoroso com o tempo, porque depois desse vídeo que a gente está aqui, essa nossa discussão, ela vai estar disponível no YouTube. E vídeo muito, muito longo, assim, as pessoas já não assistem, né? Então a gente tem que deixar numa média para a gente não se alongar muito. Tá bom? Por favor, Jefferson, você finaliza? Quer finalizar, dizer mais alguma coisa para nós? Quanto tempo eu tenho para finalizar? Tem 8 minutos. Tá bom. Então, eu acho que a gente pode... Antes, deixa eu só, rapidinho. Você vai conseguir registrar as perguntas e o nome da pessoa que pediu? Sim, tá aqui, eu estou copiando aqui. Tá, a gente tenta de alguma forma responder também, sei lá, de repente um atendente fraterno, alguém pelo... Tá bom, falou, valeu. Tá? Porque tem várias perguntas aqui, e até peço desculpas às pessoas que não conseguiram a resposta hoje, mas a gente não vai deixar sem resposta. Tá bom. Então, gente, o importante é assim, a gente resumir um pouco do que nós falamos, né? A doutrina espírita, então, ela prega o seguinte: nós nascemos simples e ignorantes, todos nós somos criados por Deus num determinado momento que foge ao nosso conhecimento, né? Nós não temos condições de relembrar isso aí. Quando formos espíritos evoluídos, vamos saber como é que aconteceu tudo isso, né? E a gente vem encarnando até chegar nesse estágio humano aqui, numa sociedade organizada, mas já fomos, né, encarnados em tribos, né, até chegar nesse momento aqui. E existem outros planetas habitados que estão em níveis abaixo do nosso e acima do nosso. Como que se renova esses globos, né, o campo material? Como toda biologia, nasce e morre, tudo nasce e morre no plano material. Por isso que às vezes é difícil também os conceitos de eternidade, de imortal, de infinito, para nós, eles são conceitos bastante abstratos, porque a nossa realidade a gente vê tudo nasce, vive um tempo e morre, não é? Então, a morte é uma coisa importante, ela faz parte da vida. Então, olha aí, já chamamos uma visão positiva da morte. A morte não é o fim de tudo, acabou, é o desastre, é o caos. Não. Morte faz parte da vida. Para nós espíritos, é o ciclo evolutivo. Onde há vida, há ciclo. Onde não há ciclo, está estagnado, é morte. Né? Morte no mau sentido, não tem vida. Né? Então, esse ciclo de nascer, morrer, renascer de novo, os corpos estão se aprimorando, estão ficando cada vez mais sutis, as gerações, geneticamente, a ciência mostra isso, né? O próprio ser humano na Terra, a gente já sabe, pela evolução, os corpos foram evoluindo, né? Vai se adaptando, cada vez mais evoluindo. E o espírito também vai evoluindo em vários eixos, ó, intelectualidade, emoção, né? E sabedoria. Nós temos que evoluir em todos esses eixos. Cada vez que nós morremos e reencarnamos, nós estamos entrando em programações que nos permitem ter acesso a condições de desenvolver o quê? A humildade, a capacidade de caridade, a inteligência, a sabedoria. Então, uma coisa que eu discuto também com alguns amigos espíritas, quando falam assim, não, a pessoa tem que ser humilde e caridoso, isso é o principal. Não, tem que ser inteligente também. Tem que saber mandar também, porque um espírito evoluído, ele vai criar mundos. Se você ler na escala espiritual, um dia nós teremos espíritos que o que você pensar vai materializar. Então, às vezes, por que eu não consigo pensar em materializar? Imagina, se eu pensasse em materializar, eu já tinha matado uns 5 só essa semana, né? De olhar com raiva para o cara. Porque não tem educação emocional para fazer isso, entende? Você lê nos livros espíritas, eles desencarnados, visitando planos mais elevados, onde eles não conseguem respirar. Mas o espírito respira? Não. Mas nós estamos falando em termos energéticos. A sintonia de energia, ela não bate, não é? Imagina você estar no plano espiritual onde todo mundo sabe o que está pensando. Você tem educação mental para estar naquele lugar? Não. Não queira estar onde você não tem condições de estar. Nós temos que também ter uma visão positiva com a nossa vida aqui. Parar com essa visão negativa que nós estamos sendo castigados, que nós somos pecadores, que o mundo é sujo, que o mundo é violento.
ele é tudo isso e é muito mais, né? Ele tem vida, nós podemos organizar a vida, as sociedades evoluíram, nós temos leis, nós temos civilização, nós temos tecnologia. O espírita que diz que o mundo não evoluiu, ele está falando contra a própria doutrina, porque a doutrina diz que tudo evolui, só vai para frente. Nós podemos ter estagnado, nós podemos estar em momentos de transição onde a gente acha que tudo está perdido, porque todo momento de transição, como é a morte, é assim, agora perdeu tudo. Você vê a parte negativa da coisa, você vê a dor, mas você não vê o benefício. Morte para o espírito é renovação, é renascimento, né? É voltar para a pátria espiritual, que é um lugar com menos ilusões do que nós temos aqui. Nós vamos começar a nos lembrar das nossas reencarnações, nós vamos ter mais autonomia em cima da nossa existência. Aqui nós estamos num teatro pré-definido, num papel pré-definido, com compromissos pré-definidos para atingir alguns objetivos em 60, 50, 70, 80 anos de encarnação. 100 no máximo, né? Passar de 100 é muito, né? E tem gente que parte antes. Então é isso. Saber que a doutrina espírita ela traz explicações muito positivas e muito elegantes sobre o que é a morte, né? Que a fala da nossa amiga foi ótima, porque ela resumiu toda a visão negativa que nós temos numa sociedade judaico-cristã, que é baseada em pecado, punição, castigo. Nós, espíritas, não estamos sendo punidos, não estamos sendo castigados, nós estamos com a oportunidade de progredirmos, de contribuirmos com uma sociedade para ela evoluir, interagindo com os que nos cercam, para quê? Para nós evoluirmos. Outra coisa, gente, conclusão minha, hein? Nós estamos aqui para evoluirmos nós, cada um de nós. E, ao fazer isso, evoluir o todo. Se cada um de nós cuidar da sua evolução, da sua vida, das suas obrigações, a sociedade inteira vai evoluir, não é? Agora, estamos numa sociedade que ela não é perfeita. Existem espíritos imaturos, mais maduros, alguns iluminados em missão aqui, né? Não quer dizer que o cara é iluminado em termos de emocionais, mas, por exemplo, ele pode ser um intelectual. Os prêmios Nobel que encarnam aí descobre. Vacina, antibiótico, não é bom ter tudo isso? É a ciência que está evoluindo, porque tem espíritos mais evoluídos encarnando. Talvez um espírito que estava num planeta mais evoluído e já tinha essa tecnologia, encarna aqui para ajudar a gente a desenvolver essa tecnologia, porque ele não consegue mais viver naquele planeta que está mais evoluído e ele não tem evolução moral de ficar lá, mas ele tem a intelectual, então ele vem encarnar aqui na Terra. Bom, tudo isso é possível através do quê? Da migração de espírito de um plano para o outro, que é feito como? Nada além disso, a morte. Morreu, você migra de um plano encarnado para um plano desencarnado, né? Existem cidades, existem organizações, existem grupos espíritas de afinidade, afinidade para o bem, afinidade para o mal, né? Sendo que o mal nós espíritas preferimos chamar de ignorância, né? Não existe ninguém que é mal e vai ser mal eternamente. E como que ele vai conseguir melhorar? Reencarnando, morrendo e nascendo e evoluindo sempre. E é isso. Então, eu acho que a gente mostrou que a gente tem uma visão diferente de outras religiões, mais rica no sentido de explorar mais esse mundo após a morte. As outras religiões não exploram isso, né? Nós temos literatura escrita por espíritos que vieram revelar para nós como é que é isso. A nossa amiga falou, é questão de fé. Mas a gente também tem intuição, é intuitivo. A gente aceita aquilo que já é mais trabalhado dentro da gente. Algo que é absurdo você não aceita, né? Nós que estamos hoje na doutrina espírita é porque você leu e falou, isso faz sentido para mim. Por que faz sentido? Porque a gente lembra vagamente que a gente já foi lá, já voltou, foi lá, voltou, né? E está aceitando isso num novo paradigma agora como espíritas, né? E assim, alguns perguntaram aí, é bom orar pelo... Sim, é bom orar porque já passou. Ele foi embora e esquece. Não, está na nossa memória. Lembra das coisas boas, não lembrar da coisa ruim. Estava lá doente, morreu, sofreu tanto. Por que lembrar disso? Lembra de quando estava vivo, bom, se divertindo, festejando, né? Mandando bons pensamentos, que eles estejam bem, que eles evoluam, reencarnem. E vamos seguir em frente, vamos nos encontrar amanhã. Então, resumindo para trazer em termos materiais, né? O nosso corpo é como uma roupa. Nós trocamos, o espírito vai trocando de roupa e vindo reencarnar novamente. Nada mais que isso. A morte para nós espíritos é algo bem simples,
que deve ser tratado com respeito, o momento de luto, a aceitação das coisas, não é porque a gente tem uma teoria aí muito boa para explicar, uma doutrina muito boa para explicar, que nós não vamos sentir. Vamos sentir. A mãe morre, você sente, o pai morre, você sente, né? Mas aí vem esse preparo, essa aceitação da doutrina que te sustenta nesse momento. Se não consegue te sustentar, é porque você não digeriu isso antes, né? Estava comentando com o Álvaro antes ali. Muitas pessoas têm dito para mim, eu não preciso de religião, eu não preciso de uma doutrina. Eu digo, não precisa até precisar. Parece meio estranha a frase, né? Jovens, quando dizem isso para mim, eu falo, você já perdeu um pai, já perdeu uma mãe, perdeu um filho. A hora que acontecer isso, você vai ver se você precisa de uma doutrina que te explica ou não. E se a tua doutrina não explicar, eu acho que é por isso que outras religiões sofrem bastante com o lance da morte. Porque a explicação é insuficiente, o cara não consegue aceitar aquilo. Eu perdi, não sei para onde vai, será que vai ficar no inferno e eu vou para o céu, nunca mais vou ver meu filho? Imagina uma mãe pensar isso. Nós espíritas dizemos o que para a mãe? Você vai viver com ele a eternidade, com certeza. Porque todo mundo vai evoluir, todo mundo vai se iluminar, porque Deus não cria ninguém para não ser perfeito. Ele não seria perfeito se ele fizesse isso. A visão espírita é muito mais radical do que alguns já perceberam lendo os livros espíritas. Por isso que a gente convida sempre, releia o livro dos espíritos, não é? Releia a Gênese, importantíssima, não é? O céu e o inferno, que é onde mostra toda essa diferença de visão de religião, está no céu e inferno. A turma fala, a segunda parte é maravilhosa, que eles descrevem quem morreu. Não. Eu jogaria fora a segunda parte, ficaria só com a primeira. A primeira diz, espiritismo é isso, catolicismo é isso. Espiritismo é isso, catolicismo é isso. Entendeu? Para a gente quebrar o paradigma, porque nós estamos há muito tempo encarnando numa mentalidade judaico-cristã de punição, castigo, mundo sujo, pecado. Para o espírita não existe nada disso. Existe erro e acerto em busca da perfeição, que um dia vai chegar com certeza. Tá? Foi excelente, Jefferson. Mais uma vez. Muito bom falar com vocês, viu? A gente também gostou. Tem várias perguntas aqui, depois a gente vai repassar. Passa que a gente responde com todo prazer. E depois responder, retransmitir para as pessoas. Eu queria agradecer de novo você pelo tempo, pela dedicação, pelo conhecimento que você veio dividir com a gente. Eu que agradeço. E já fica o convite, né? Você sabe que logo você vai ser chamado novamente. Vai ser um prazer muito grande estar com vocês, viu? Que bom. E aí, pessoal, lembrando só, para a semana que vem, a gente vai dar continuidade a esse assunto, né? Que é a morte, o desencarne. E o tema da semana que vem vai ser o passamento com o Paulo Castanheira. Então, fica o convite para aqueles todos que estão aqui e se quiserem convidar mais alguém também, o nosso canal aqui está aberto. Então, pessoal, a gente espera todos na semana que vem. Obrigado mais uma vez, Jefferson, e o pessoal aí que fez as perguntas, fiquem tranquilos que a gente vai repassar as respostas e os comentários do Jefferson. Jefferson, e a palestra vai estar no YouTube, né? Vai estar no YouTube. Já eu vou editar. Até amanhã vai estar no YouTube. Tá bom, pessoal? Valeu, gente. Like. Valeu, Jeff. Deu seu like. O joinha, né, Jefferson? Boa noite. Só uma observação para quem não conhece o termo, passamento, a gente vai falar o que acontece no momento do desencarne, né? O que o espírito sente, o que não sente, só para o pessoal entender um pouquinho. Nem todo mundo está familiarizado. Não. Que pena, você não ia mandar o Marcelo já praticar. Obrigado, gente. Beijo para todos. Valeu, Jeff. Tchau, Jeff. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, Silene. Se melhor aí. Tchau. Melhor aí, sim. Tchau. Nós agradecemos a presença de todos. Foi bom demais. E as perguntas